Fala pessoal, quem tá trazendo mais vídeo aqui pra vocês, Zero Piedade na área. E gente, estou aqui com um vídeo novo pra vocês. E basicamente esse vídeo aqui será explicando uma teoria que eu tenho há muito tempo na minha cabeça. E eu consegui desenvolver ela pra trazer ela pra vocês hoje. E basicamente a teoria é: o Jotaro não para o tempo. Vocês vão me perguntar, como assim o Jotaro não para o tempo? Fique comigo, deixa o like, se inscreve no canal que eu vou explicar isso direitinho pra vocês. Então, venham comigo. Bom, gente, pra quem não sabe, o Jotaro é o protagonista da parte 3 de Jojo, mas também ele já apareceu em outras partes. O seu stand, o Star Platinum, ele é capaz de parar o tempo. É isso que a gente pensava, por um simples fato. Demonstrar pra gente que o Star Platinum e o The World, que é o do Dio, eles têm o mesmo tipo de stand. Mas isso nunca foi aprofundado e também nunca mais foi citado. Nenhum usuário de stand teve um stand igual, mas teve recentemente nas novas partes, as partes após parte 7. Mas depois da parte 7 não é o mesmo universo, é um universo diferente. Ou seja, não conta aquele universo. O Diego para o tempo, ele é uma variação do Dio. Tudo bem. Mas tem um detalhe, gente. É impossível o Jotaro parar o tempo. E eu posso explicar isso pra vocês agora. Vocês se lembram no início da parte 3, quando o Jotaro não tinha nenhum poder ainda? Isso é porque ele usava o poder dele sem ele saber. Normalmente, usuários de stand, eles reconhecem o poder deles, mas aqueles que despertam como o Jotaro despertou, eles acabam não conhecendo direito seus poderes, então eles vão descobrindo ao longo do tempo. Então o Jotaro, ele meio que não estava sabendo qual era o poder dele, ele pensava que o stand dele só servia para bater pros outros. Mas tem um detalhe, vocês lembram quando ele lutou contra o apostador? Basicamente aquela luta teve um detalhe. Lembram que o Jotaro estava pegando várias coisas sem ser percebido? Muita gente já pensava que ele estava parando o tempo ali, mas não, ele estava usando seu poder de verdade. O poder do Star Platinum não é parar o tempo, e sim acelerar o máximo que ele consegue para que pareça que ele parou no tempo. Vocês vão me perguntar, como assim? Se lembram quando o Flash se move tão rápido que tá todo mundo em câmera lenta ou até parado? É basicamente isso que o Star Platinum faz. Vocês vão ter que se perguntar, mas como assim? Gente, o Star Platinum é literalmente estrela de platina. Uma estrela tem a velocidade da luz. E se você está na velocidade da luz, todo mundo fica paralisado ou em câmera lenta para você. Ou seja, o poder do Jotaro todo esse tempo é acelerar o próprio tempo. Mas vocês vão me perguntar, como assim? Eu vou explicar agora. Vocês se lembram quando o Pucci, ele estava resetando o tempo e o Jotaro teve que parar o tempo para conseguir meio que dar um golpe nele? Vocês se lembram de uma coisa? O universo estava sendo resetado como? O tempo estava acelerado e basicamente com o tempo acelerado os dias estavam se passando muito rápido. Mas nesse momento o Jotaro podia parar o tempo por 4 segundos. Mas de repente naquele momento ele só podia parar por 2 segundos. Tanto que ele não conseguiu derrotar o Pucci porque o Pucci fez uma armadilha para matar a Jolene. Mas se vocês se lembrarem, não importa se o tempo está acelerado. O Jotaro parou o tempo. Parar o tempo é basicamente o tempo não está correndo. Ou seja, ele não teria a redução da habilidade. Ou seja, o Jotaro não parou o tempo. O que ele fez foi se acelerar para que o tempo estivesse mais lento. Mas aí é que entra o detalhe. Se ele parasse o tempo não estaria reduzido. Mas se ele acelerou o próprio tempo para deixar tudo em câmera lenta, faria sentido a habilidade estar reduzida. Porque se o universo estava muito mais rápido do que o universo normal, o Jotaro não estaria no auge do poder. E se vocês lembrarem, por que quando ele se mexe quando o Dio para o tempo? Simples, porque ele se acelerou ao máximo até conseguir se mexer no tempo parado. Isso é possível mesmo. Se vocês lembrarem na série Flash, eu quero demonstrado isso, ou nas HQs do Flash que mexe com essas paradas. Se vocês lembrarem, sempre que alguém corre muito rápido, parece que os outros estão se mexendo em câmera lenta, ou eles estão se mexendo, ou eles não estão nem se mexendo. Se vocês lembrarem, o Superman ou qualquer outro herói muito rápido consegue se mexer nesse tempo parado, porque é questão de velocidade. Ou seja, quando o Dio para o tempo, o Jotaro consegue se mexer por um tempo e depois ele para, porque ele ainda tem o desgaste físico. Mas se vocês se lembrarem, quando o Jotaro para o tempo pro Dio, não é que o Jotaro parou o tempo, é que ele tá muito rápido. Tanto que o Dio não entende nada do que ele fala, porque provavelmente ele tá falando muito rápido. Tipo, ele pega assim no ombro do Dio, dá um golpe nele e já para de ficar super acelerado. Tanto que faria super sentido o porquê que o golpe causou tanto dano. Por causa que quanto mais aceleração, mais
o poder físico. Isso combinaria muito com o Star Platinum, porque o Star Platinum é feito pra isso. E também, gente, se vocês lembrarem quando o Dio explica o poder dele, que é parar o tempo, se vocês repararem no The World em si, vocês vão reparar que ele tá cheio de peças de máquina, como se fosse realmente um relógio. Ou seja, e lembra quando o Dio para o tempo, lembra que o stand dele vai para uma dimensão, que parece ser só uma demonstraçãozinha, mas nessa parte que o autor quis explicar pra gente o detalhe. O Dio literalmente faz o The World parar o tempo, ele para o relógio do tempo. Ou seja, ele parou o tempo ali. Isso explica que o The World sim para o tempo, mas o Jotaro não. Tem várias habilidades que mexem com o tempo em Jojo. A do Dio é uma delas, que foi a primeira inclusive. Depois veio a do Diávolo, que basicamente ele apaga o tempo. Tem a do Kira, que explode o tempo. O do Pucci, que acelera o tempo. O do Jotaro, ele acelera a própria aceleração ao ponto dele ver o tempo parado. Ou seja, não é impossível isso, e também faria sentido por causa que nunca foi mostrado outros stands do mesmo tipo. Gente, vocês têm que pensar que foram 3 partes depois da terceira parte, com mais de 30 stands aparecendo e nenhum é igual. Só o do Jotaro e do Dio eram iguais, e isso não faz sentido. Mas bom, gostaram dessa teoria que eu trouxe pra vocês que o Jotaro não para o tempo? Se vocês concordam comigo, deixem o like e deixem os seus comentários aqui o que vocês acharam. Ah, tem tudo a ver, tem nada a ver? Tudo bem, eu estou aqui pra trazer uma visão e uma interpretação que eu tive gostando desse anime incrível que é Jojo Bizarre Adventure. E vai chegar a parte 7 e eu quero muito assistir, porque é uma das minhas partes favoritas. Mas bom, Zero Pedais saindo com mais vídeo entregue pra vocês e fui!